Esse é um ponto importante para a gente puxar realmente o assunto aqui. Então a gente falou de trabalho, né, da sua história aí, como que você chegou no ponto atual, né, bem sucedido em relação a ter 15 anos uma empresa no Brasil é mais do que ser bem sucedida, né? É uma vitoriosa, é uma guerreira, né? Sobre isso. Mas assim, a gente pensa, falando do tema criatividade, temos inúmeras definições aqui, a gente imagina uma coisa, né? Então, quando fala de criatividade, o pessoal já lembra lá do Google, já lembra do pessoal jogando ping-pong na empresa, os puffs coloridos, né? Mas criatividade não é só isso, ou não é isso, né? Para você, o que é criatividade? Para mim é a capacidade de fazer algo cada vez melhor. E eu gosto muito do termo combinatividade, porque eu acho que criatividade dá um peso muito grande de, nossa, eu vou ter que criar. E existe muito o mito da originalidade. E se a gente parar para pensar, nem a gente é original. A gente é uma mistura do nosso pai com a nossa mãe. Então, nada é, de fato, totalmente novo, super original. Então, a gente não tem que criar, a gente tem que combinar. E o processo de criatividade, quando a gente vai entender exatamente como as coisas funcionam, tudo parte de entender muito bem de um problema. E eu acho que as pessoas acabam pulando muito essa etapa. Elas querem resolver muito rápido. E a gente precisa ter tempo para entender o problema. Normalmente, aquilo que a gente acha que é o problema é o que eu chamo de ponta do iceberg. É aquilo que é possível ver a olho nu, aquilo que está muito, né, no raso ali, no superficial. O trabalho que a gente precisa fazer é colocar a cabeça na água, mergulhar, ver o que está por baixo. Então, entender muito bem qual é o problema que eu tenho para conseguir criar alguma coisa é fundamental. E depois, como eu falei, tem que ter repertório, porque se a gente não tem um repertório amplo, a gente não tem capacidade de combinar, né? E a terceira etapa que os autores trazem sobre esse processo da criatividade é o que eles chamam de conexão. Então, eu tenho um problema, eu tenho um repertório e eu conecto. Tanto é que alguns especialistas chamam essa fase de iluminação. Por isso que quando a gente fala em criatividade, a gente traz a ideia da lâmpada, porque é um momento em que algo se acende. Mas nada disso vale se a gente não for para a quarta etapa, que é a da validação. Eu conheço várias pessoas que têm um monte de ideia o tempo todo, mas não executa nada, não coloca nada em prática. Então, eu acho que a gente trabalha na Palas, né, Alexandre, a gente tem muito uma ideia de desmistificar a inovação, a criatividade. Primeiro, ela não é um talento, né, para poucas pessoas, muito pelo contrário. Jung, por exemplo, dizia que todos nós nascemos criativos, né, nascemos originais e morremos cópia. Então, olha como é triste essa afirmação. E por que a gente morre cópia? Porque a gente quer entrar dentro de um padrão socialmente aceito, fazer aquilo que as pessoas querem que a gente faça. E para mim não tem mais fonte de insatisfação do que as pessoas trabalharem mais do que elas precisam para ganhar um dinheiro que elas vão gastar com algo que elas nem querem, é só para agradar a outra pessoa. Então, essa conta não fecha. Eu acho que é muito importante olhar para dentro e conseguir fazer algo que realmente nos faça feliz, né?